sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram no título, hoje o vídeo tá muito especial. Vou compartilhar com vocês a minha história, quero compartilhar com vocês um pouco, de tudo que eu vivi até hoje. Quero que vocês possam conhecer melhor, como que é a minha história de vida, e vai ser um imenso prazer falar para vocês. Primeiramente, para quem ainda não sabe, o meu nome é Kathleen, eu tenho 26 anos, sou casadinha, graças a Deus, bem casada. Sou mãe de 2 filhas, muito abençoadas, sou muito grata pelas minhas filhas lindas, e eu vou falar para vocês um pouco da minha história, como começou, a minha história de vida. Hoje vocês me vê compartilhando a minha jornada de uma manicure, mas quero que vocês saibam, como que eu cheguei até aqui, quem eu sou. Pessoal, eu sou natural da cidade de Três Pontas, lá em Minas Gerais. Atualmente eu estou em Londrina, no Paraná, mas sou natural lá de Três Pontas. Eu morei lá até os meus 15 anos de idade, lá em Três Pontas. E foi lá na minha cidade natal que eu tive uma infância um pouco difícil. Lá em Três Pontas eu morava junto com a minha mãe, meus 2 irmãos e meu pai era falecido. A minha mãe era uma mãe solteira e ela enfrentava muita dificuldade para criar a gente, eu e meus irmãos. E ela tinha bastante dificuldade por ser mãe solteira e ter 3 filhos para criar. E foi nesse período meu da infância, quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, que a minha mãe tinha que trabalhar e ter que sair para trabalhar. Ela tinha que nos deixar sozinho, a gente ficava, eu lembro que numa casa que era tipo uma meia água, aquelas casas juntinhas, da minha avó, mas para minha mãe trabalhar ela tinha que nos deixar sozinhos, e foi algo assim muito difícil que eu passei, porque naquele período eu tinha só 8 anos, então eu não entendia muito bem, eu sentia muito medo, dava uma angústia. E eu era uma pessoa muito apegada também, sempre fui muito carinhosa, apegada. E nesse período eu sentia falta também de ter alguém ali próximo de mim. Mas por conta dessa situação da mãe ter que sair para trabalhar, ela não tinha opção e deixava a gente. Mas foi nesse período que eu senti muito solitária, mas fui crescendo, graças a Deus. O tempo foi passando e quando eu tinha em torno de 12 a 13 anos, eu acabei começando um relacionamento nessa idade. Eu era uma menina muito nova naquele período, mas por não ter muita estrutura também, eu não entendia muito bem a consequência das coisas, mas acabei decidindo me relacionar naquele período. Eu conheci um rapaz e foi um relacionamento que me trouxe muitas marcas, por conta de ser muito nova. Acabei me envolvendo com uma pessoa que não era boa, que ele acabava me batendo e eu acabei sofrendo algumas torturas. Foi algo assim bem difícil na minha infância, foi algo bem complicado que me gerou muitas marcas, muitas dores, algumas consequências, por conta daquele período. Eu lembro que até na época a minha mãe até tentava, fazer algo por mim, tentava chamar a polícia e tudo mais, mas os 2 eram menor de idade, então não dava muita coisa. E eu também não sabia muito bem fugir daquela relação. Mas graças a Deus, quando eu tinha 15 anos, esse agressor estava preso e eu consegui ir embora da minha cidade natal. Então, com 15 anos, eu saí da minha cidade natal, eu fugi da cidade e fui embora de lá para recomeçar uma vida nova. E foi lá que eu saí e fui para Pouso Alegre, na casa dessa tia minha que me acolheu, me recebeu super bem. Então foi ali que eu comecei minha nova história, foi ali meu começo. E só que eu era muito imatura, como eu disse, eu tinha apenas 15 anos, não tinha estrutura e não sabia muito bem o que fazer da minha vida. Eu acabei continuando me relacionando com outras pessoas, com outros rapazes, e foi nesse período que eu acabei engravidando e virei mãe solteira também. Tive a minha primeira filha, fiquei grávida.
de uma pessoa que eu não tinha relacionamento. E aí eu tive a minha primeira filha, que é a Júlia, que inclusive hoje é uma mocinha que tá com 10 anos, super linda. E mesmo tão nova, eu sou grata por Deus ter me permitido ser mãe, porque foi através da minha filha que eu pude amadurecer, ter maiores responsabilidades. Valeu super a pena passar por isso. E quando a Júlia nasceu, próximo dela nascer, eu tinha decidido morar sozinha, acabei indo morar sozinha, aluguei uma casa, saí da casa da minha tia, fui morar sozinha, e a minha mãe que me ajudava com as despesas de casa, porque naquele período eu ainda nem trabalhava, eu ainda não tinha estudo também, porque por conta do relacionamento que eu tive, eu acabei nem estudando. Então era um período que eu ficava mais em casa, eu estava grávida e a minha mãe que me ajudava. E quando a Júlia nasceu, foi assim a maior bênção. Eu tive meus desafios por ter sido mãe tão nova. Eu tive a Júlia aos 16 anos, mas graças a Deus eu tive estrutura e força para ter dado o melhor que eu podia naquele momento. Então assim, eu acolhi ela, tive ela com muito carinho. Graças a Deus eu aprendi muito ao longo desses anos com ela sendo a minha filha. E foi quando a Júlia tinha 8 meses de vida, eu conheci dentro de um supermercado o meu esposo, meu marido. Eu conheci ele dentro de um mercado, é super inusitado a nossa história, bem legal. Eu sou muito grata, mas acredito que foi Deus que me abençoou, né? E me deu essa graça de ter um marido. E eu conheci ele lá no mercado quando a Juju tinha 8 meses. A gente se conheceu, ficamos juntos e graças a Deus estamos até hoje. Já estamos com 9 anos e meio, quase 10 anos aí juntos de bagagem ao todo, né? E esse mês, inclusive, a gente faz 4 anos de casado. Sou muito grata e foi assim a maior bênção ter conhecido meu esposo. E quando eu conheci meu marido, a gente acabou fazendo as coisas muito rápido naquele início, porque eu tinha a Júlia bebê e eu comecei a namorar com meu marido, né? Naquele início ali, fazia mais ou menos uns 4 meses namorava e eu ia muito à casa dele aos finais de semana. E foi quando eu falei, né, ele comentou também com a mãe dele sobre eu ter uma filha, né, minha sogra acabou falando sobre eu ter minha filha. Ela deu maior apoio desde o início, ela falou que o importante era o filho dela estar bem, feliz, então ela também me acolheu super bem. E era assim que eu passava os finais de semana na casa dele para poder a gente se ver, né? E foi assim que a gente foi se conhecendo. E com apenas 4 meses juntas, acabou eu indo morar na casa da minha sogra, porque naquele período eu tava passando bastante dificuldade financeira, a minha mãe já não conseguia arcar mais com as despesas da minha casa, eu não trabalhava, então foi assim um período que realmente eu precisava de ajuda e ele me ajudou, a minha sogra também, e foi quando eu entreguei minha casa e fui morar na casa da minha sogra. Lá na minha sogra eu fui super bem acolhida, ela cuidou de mim, da Júlia, ela sempre cuidou muito bem da Júlia por mim. Como eu era muito nova, ela me deu um apoio assim muito grande, graças a Deus, porque eu gostava naquele período de passear, eu comecei a trabalhar também naquele início quando eu mudei para a casa dela e foi a minha sogra que olhava a Júlia para mim e cuidava dela por mim. Foi a maior bênção que eu tive e essa ajuda me ajudou muito e fui ficando, né, por 3 anos e meio morando na casa da minha sogra. E depois de 3 anos e meio, eu e meu esposo conseguimos comprar o nosso apartamento. Aí foi quando a gente foi ter nossa primeira casinha, né, eu falo, meu apartamento. E a gente saiu da casa da sogra e foi começar a nossa vida a dois, que foi algo assim desafiador. E lá naquele início que a gente começou a morar junto, passamos por bastante dificuldade, porque os dois eram bem novos, a gente não tinha muita maturidade, então eu lembro que a gente enfrentava várias dificuldades, a gente era super irresponsável com as contas, com os nossos compromissos da vida adulta, a gente não agia muito bem como deveria, né? A gente brigava bastante, mas a gente estava sempre aprendendo com a nossa dificuldade. É isso que eu acho importante, a gente sempre tirava algo de bom daquelas situações ruins que a gente vivia. E a gente foi aos pouquinhos
caminhando e aprendendo a viver junto. E foi passando o tempo e eu e meu esposo, com o passar do tempo, a gente estava num período que a gente estava numa fase boa, uma fase que a gente estava muito feliz. E a gente conversava sobre ter mais filhos, né? A gente queria muito ter um filho junto naquele período. E a gente conversou e decidimos ter mais um bebê. E aí a Beatriz veio só para somar, para deixar a nossa família ainda mais feliz. E foi a maior bênção ter a nossa segunda filha, que hoje a Beatriz está com 2 aninhos, nossa bebezinha aqui. Eu sou muito grata também pela vida dela. E as minhas filhas, sim, são tudo pra mim. Foi a maior bênção que eu tive. Mas também passei por dificuldade. Quando eu tive a Beatriz, eu tava no final da gestação, eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a me sentir doente. E foi nesse final de gestação e começo do pós-parto. Eu não estava muito bem, foi bem difícil para mim aquele período. Eu já estava me sentindo mais para baixo. E depois que a Beatriz nasceu, eu continuei me sentindo um pouco doente. Aí eu comecei um tratamento, fazendo terapia, para que eu pudesse melhorar as minhas crises. Foi desde então que começou as minhas crises de ansiedade. Aí eu fiz um tratamento de mais de 1 ano, fazendo terapia para poder eu me manter bem. E eram muito boas as terapias, mas eu sentia no meu coração que eu precisava de algo. E foi quando começou a nascer no meu coração o desejo de ir embora da minha cidade, onde eu morava. Eu morava em Pouso Alegre, como eu falei, e foi quando eu quis sair de lá. E o motivo por eu querer sair de lá foi porque eu me sentia doente. Eu sentia que a cidade também era uma cidade menor, que tinha muita vontade, um desejo grande de morar em cidade grande. Eu tinha essa vontade. Lá a nossa vida estava estabilizada, mas eu tinha muito desânimo, eu não tinha ânimo para as coisas. Então eu pensava assim, não, eu preciso fazer alguma coisa que me force a lutar, que me force a correr atrás. Foi o que eu pensei. E aí eu pensei em ir embora da cidade e começar tudo do zero. Mas tinha meu esposo que eu precisava conversar, que eu precisava ver se ele fazia parte desse sonho ou se esse sonho ia ser só meu. Mas graças a Deus, naquele momento, o meu esposo tinha quase 11 anos, trabalhando na mesma empresa. Então ele estava num período já frustrado por conta do trabalho que não melhorava, e ele já tinha assim uma frustração grande em relação ao trabalho, porque lá ele não tinha opção de crescimento e ele sempre foi muito dedicado ao trabalho, mas lá ele não tinha essa oportunidade. Então ele sentiu também que valia a pena a gente ir embora e começar tudo do zero. E aí eu decidi, e eu e ele, claro, né, que a nossa família iria embora de Pouso Alegre, e foi quando eu escolhi vir morar em Londrina, que é atualmente a cidade onde eu moro. Eu vim morar aqui em Londrina, eu e meu esposo, que estamos aqui até hoje, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente mora aqui. E, gente, eu vou falar pra vocês, graças a Deus, hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Londrina é uma cidade maravilhosa, tem sim muito a oferecer pra gente, e claro que a gente está em constante mudança, a gente está em constante evolução, e a cidade me ajuda a fazer isso. Eu sou muito grata por tudo que eu venho vivendo aqui. E hoje eu sigo aqui escrevendo a minha história. Essa é a minha bagagem, essa é a minha história. Ainda espero escrever muito mais da minha história, mas eu sou muito grata. E como vocês viram, não foi fácil, não é fácil a trajetória de vida da gente. Eu acredito que todo mundo tem uma luta, algo. Hoje, graças a Deus, mesmo com todas as feridas do meu passado, eu consigo sim buscar uma vida melhor. Eu busco a melhorar eu como pessoa, né? Então, as feridas do passado eu já, graças a Deus, cicatrizei, já estou em paz, já me sinto bem mais realizada. E hoje eu olho para o meu passado como um incentivo para que me dê força,
por tudo que eu já passei e para que também eu possa ver também o que eu não preciso fazer, né? Pode me servir como o oposto, porque o meu passado ele foi o oposto do que eu desejaria para mim hoje. Mas de qualquer forma, ele é a minha força para permanecer sendo uma pessoa melhor a cada dia. Eu agradeço vocês que ficou aqui até o final, sou imensamente grata. Se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve e deixe nos comentários se você chegou até o final história para mim saber e ler se vocês ficou até o finalzinho para saber um pouco da minha história. Eu agradeço, Deus abençoe por você estar aqui e obrigada por fazer parte da minha história atualmente. Eu sou muito grata, que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!